Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Júlio. Nosso assunto de hoje é a respeito de arranjo. Só lembrando que os vídeos anteriores, o vídeo lá a respeito de permutação com repetição, permutação e a parte do princípio fundamental da contagem e fatorial são essenciais para a aula de hoje. Então, se você não assistiu os vídeos, volta lá no canal, assiste todos eles antes de começar a aula de hoje. Se você já assistiu todos esses vídeos, então roda a vinheta. Vamos lá? Galera, então o que acontece? A definição de arranjo ela vai aparecer aqui para você. Vamos lá? O número de maneiras de ordenar P elementos distintos a partir de N elementos distintos dados é obtido por arranjo de N elementos P a P igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial, sendo o P menor ou igual ao N. Então, olha só, quando nós trabalhamos com arranjo, o que nós temos que tomar um certo cuidado? Quando nós colocamos aqui, ó, arranjo de N elementos agrupados em um número P de posições, nós trabalhamos com essa definiçãozinha, lembrando que o N tem que ser maior ou igual ao P, certo? Essa condição tem que ser estabelecida. O que a gente vai fazer? Olha só, eu vou colocar dois exemplos aqui para você. Vou colocar mais do que dois exemplos. Por exemplo, assim, um arranjo de 6 elementos em 3 posições. Primeiro eu vou te mostrar como resolver isso utilizando a relação, utilizando a formulazinha, depois a gente vai otimizando o caminho. Olha só, se for para você comparar um arranjo de 6 elementos, o meu N é 6, em 3 posições, o meu P é 3, isso vai ser igual, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso vai ser, pela definição de arranjo, 6 fatorial dividido por 6 menos 3, perceba que é toda a diferença fatorial. Isso vai ser igual. Cuide, quando eu digo a diferença, você vai pegar esse valorzinho aqui, esse valorzinho, e vai subtrair do valor de cima, tá? Vai subtrair o teu P que vale 3. Isso vai dar 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Observe uma coisa, esse 3 fatorial, ele surge da subtração desses dois valores. Aí você tem uma simplificação de fatoriais. Você vai desenvolver o maior até chegar no menor. Como funciona isso? Ó, eu fico com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Observe que os fatoriais são iguais, então manda embora. E aqui que eu quero fazer o seguinte com você, ó. Eu não quero chegar no valor ainda. Eu quero que você enxergue o desenvolvimento e a consequência do arranjo. Porque assim, quando você desenvolve um arranjo de 6 elementos em 3 posições, dá para você fazer o seguinte. Você vai desenvolver o 6 em 3 posições. Tenta entender isso. Eu vou desenvolver o 6 em 3 posições, certo? Ó, o que sobra aqui? A primeira posição, a segunda, a terceira posição. Então, 6 vezes 5 vezes 4. Perceba, eu tenho 3 posições no desenvolvimento dele. Por quê? Porque a simplificação vai ocorrer daqui, ó. Então, o que eu quero que você enxergue? Um arranjo de 6 elementos em 3 posições vai ser definido como 6 vezes 5 vezes 4. Ó, 1, 2, 3 posições. Aí a gente multiplica. Vamos ver, ó. 5 vezes 4, 20, vezes 6. Isso vai gerar 120. Deixa eu fazer mais um. Quer ver? Um arranjo de 8, 2 a 2. Vamos pensar um pouquinho? Eu vou fazer um arranjo de 8 elementos em 2 posições. Eu posso fazer pela fórmula? Posso. Quer ver? Ó? Olha só. Arranjozinho de 8 elementos em 2 posições. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Isso vai ser igual, dá uma olhada, 8 fatorial dividido. Olha o que eu vou colocar embaixo. Embaixo eu coloco 6 fatorial. Professor, por quê? Lembra disso aqui? N menos P, 8 menos 2, 6 fatorial. O que você faz? Você desenvolve o 8 até você chegar no 6 fatorial. Desenvolve o 8 fatorial, né? Isso que eu quis dizer. Isso vai ser igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Observe que, de novo, ocorre uma simplificação. Ó, corta aqui, corta aqui. O que vai sobrar pra gente lá? Sobra apenas o 8 vezes o 7.
E eu não quero ainda dar a resposta, eu preciso que você enxergue a consequência disso. Qual é a consequência? Eu estou desenvolvendo o 8 em 2 fatores. Eu desenvolvo 8 em 2 fatores. Então, meu primeiro fator, quem vai ser? O 8. Meu segundo fator, o 7. Então, dá pra gente fazer o quê? Sai do arranjo direto para cá. Isso vai ser legal para você conseguir enxergar, porque você vai sair direto daqui e vai fazer para cá, vai fazer essa ponte. Você vai pular essas duas etapas. Multiplicando aquilo ali, nós temos, 8 vezes 7, 56. Vamos tentar fazer um assim, ó. Olha só. Arranjo de 10 elementos, 3 a 3. Vamos tomar cuidado? Usando a ideia e tentando fazer direto. Eu vou desenvolver o 10 em 3 fatores. Quer ver? Desenvolve ali. O primeiro fator é o 10. Vezes. O segundo fator é o 9. Vezes. Paro no 8 por quê? Eu tenho o primeiro fator, segundo fator, terceiro fator. Multiplicando todo mundo, 8 vezes 9, 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. Ou ainda, quer ver? Um arranjo de 9 elementos 1 a 1, por exemplo. O que a gente vai fazer? Arranjo de 9 1 a 1. Eu desenvolvo o 9 em um único fator. Então isso vai dar o quê? 9. Simples desse jeito. O que acontece? Você pode usar a relação, a definição? Pode, sem nenhum problema. Você pode fazer direto? Pode. Eu quero fazer o seguinte, eu quero te mostrar algumas situações particulares em relação ao arranjo, tá? Na verdade, eu vou te mostrar duas, que ela migra para uma terceira. Essa terceira, ela tá aqui, quando você tem um arranjo de N elementos para uma posição, mas isso eu vou particularizar. Então, roda a vinheta para a gente ver. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou trazer algumas situações, casos particulares envolvendo o arranjo. Quer ver? Deixa eu colocar aqui uma primeira situação. Se eu tenho um arranjo de 8 elementos para uma posição, se eu tenho um arranjo de 7 elementos para uma posição, se eu tenho um arranjo de 4 elementos para uma posição. Seguindo aquela ideia que eu passei, você vai desenvolver o 8, o 7, o 4 em apenas um fator. Então, o que vai acontecer? Arranjo de 8 1 a 1 vai ser 8, 7 1 a 1 vai ser 7, 4 1 a 1 vai ser 4. Como consequência disso, a gente pode fazer o seguinte, como consequência, um arranjo de N elementos 1 a 1 vai ser igual a N. Simples assim. Agora pensa assim, se eu tenho um arranjo de 8 elementos 0 a 0, você fala, professor, pode? Vamos pensar. Pela definição, o que vai acontecer? 8 fatorial dividido. Lembre que o denominador a gente faz uma subtração. 8 menos 0. 8 menos 0 vai dar 8. Então embaixo vai dar o quê? 8 fatorial. 8 fatorial dividido por 8 fatorial vai dar 1. Podemos fazer o seguinte, um arranjo de N elementos 0 a 0. Quer ver? N fatorial dividido pelo quê? N menos 0. N fatorial. Isso vai ser igual a 1. Temos aqui mais uma consequenciazinha, certo? É uma consequência da definição de fatorial. E aqui cabe também mais uma situação, olha só. Se a gente resolve igualar os valores, como assim? Olha isso. Um arranjo de 4 elementos 4 a 4. Vamos tentar primeiro pegar pela definição que eu passei. Eu vou desenvolver esse valor pelo número de fatores do de cima. Então você desenvolve o 4 em 4 fatores. Vai ficar o quê? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Hora de pensar um pouquinho. Um arranjo de 4 elementos 4 a 4 resulta nisso aqui. Mas vocês viram em aulas anteriores, lembra que eu falei que antes de começar o vídeo precisávamos de aulas anteriores? Você viu em aulas anteriores que isso aqui é a mesma coisa que 4 fatorial. Consequência, olha só. Arranjo de 4 elementos 4 a 4 vai ser 4 fatorial. Nós podemos carinhosamente chamar isso aqui do quê? Um arranjo de 4 elementos 4 a 4 nada mais é do que uma permutação de 4 elementos. E uma permutação de 4 elementos é dada por 4 fatorial. Feito isso, olha só, um arranjo de N elementos N a N vai ser uma permutação de N que vai ser igual a N fatorial. Então aqui cabe uma observaçãozinha bacana.
O que é uma permutação, então? Uma permutação nada mais é do que um arranjo onde o N e o P são exatamente iguais, certo? Então o que nós temos aqui? 1, 2, 3 casos particulares que são consequências da definição. Moçada, eu vou ficar aqui do ladinho para você poder pausar o vídeo, copiar com calma. Vamos fazer assim, 2 exemplos agora para a gente a respeito de permutação. Permutação não, a respeito de arranjo. Vamos lá? Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para a comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado será o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão será formada? Galera, então perceba que no enunciado ele coloca, por mais que ele queira fazer uma comissão, ele impõe uma condição ali para você, que essa comissão vai ter o presidente, o tesoureiro e o secretário. Mas tem um detalhe, o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o último vai ser o secretário. Então assim, como nós temos 5 pessoas à disposição, vamos começar pelo presidente. Eu tenho um arranjo de 5 pessoas à minha disposição para uma vaga. Daí você vai lá e ocupa a posição do presidente. Vamos supor que quem ocupou a função de presidente foi a Ana. Vamos dar o nome aqui, ó. A Ana vai ser a presidente do grupo lá do que eles estão formando. Das 5 pessoas, estamos 4 pessoas. Para o cargo de tesoureiro, eu tenho um arranjo de 4 pessoas, 1 a 1. Para essa aqui, vamos supor que tenha sido a Bruna. Ocupou a vaga, né? Então assim, a Ana já está lá, a Bruna já está lá, sobram 3 pessoas. Para o cargo de secretário, é um arranjo de 3 pessoas para uma vaga. Como nós vimos naqueles casos particulares, arranjo de 5 1 a 1 dá 5, e 4 1 a 1 dá 4, e 3 1 a 1 dá 3. Multiplicando isso, 60 possibilidades. Ah, professor, mas é a única maneira que nós temos? Não, você poderia fazer também da seguinte maneira, ou fazendo um pouco mais direto, é um arranjo. Quantas pessoas eu tenho? 5 pessoas. Para quantos cargos? 3 cargos. Lembra que eu disse para você, você desenvolve os 5 em 3 fatores. Cuidado com a coincidência aqui, 5 vezes 4 vezes 3. Desenvolvi o 5 em 3 fatores. Primeiro, segundo, terceiro fator. Multiplicando isso vai dar o quê? 60. Então assim, 2 opções que você tem para fazer o mesmo exercício, certo? Você poderia fazer até pelo princípio da contagem. Colocando aqui, 5 opções para a primeira, 4 para a segunda, 3 para a terceira, multiplicando 60 possibilidades. Tudo bem? Vamos para o segundo? Bora lá! Um número de telefone é formado por 8 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes, que comece com 2 e termine com 8. Gente, então, o que ele pediu para nós, o que ele pediu para a gente no enunciado? Olha só, eu tenho um número de telefone com 8 algarismos, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos. O pedido dele foi começar com o número 2 e terminar com o número 8. Vamos organizar o negócio? Eu coloquei aqui uma representação simbólica, tá? Do teclado do teu telefone, imaginando aqui, se ele começa com o número 2, olha isso aqui. Eu tenho uma possibilidade de ocupação que é o número 2. Ele termina com o número 8, eu tenho uma possibilidade de ocupação que é o número 8. Então, não posso mais utilizar o 2, não posso mais utilizar o 8. Certo? Não dá para você utilizar isso aí, porque ele falou para você que são algarismos distintos. O que sobra para você? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços à disposição e eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números que eu posso utilizar. Lembrando que isso aqui não caracteriza número de telefone, tá? Então vai ser um arranjo de 8 números à disposição para 6 possibilidades diferentes de ocupação. Aqui tem um detalhe que vale a pena a gente colocar para você, que é assim, como esse valor vai dar um número grande, tá? Alguns vestibulares colocariam o quê? Apenas isso como resposta, certo? Muitos vestibulares colocariam ali para você, alternativa A, isso aqui, alternativa B, daí eles iam tentando confundir você. Mas, o que vai dar isso aqui? Vamos ver? Você vai desenvolver o 8 em 6 fatores. 8
vezes 7, vezes 6, vezes 5. Vamos parar para ver? 1, 2, 3, 4 fatores. Eu tenho que continuar. Vezes 4, vezes 3. Vamos ver se está certinho? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades ali, ó. O teu trabalho agora é multiplicar isso aí, certo? Não tem jeito. Professor, ele dá quanto isso? Multiplicando, confira lá, 20.160 possibilidades diferentes de agrupamento para você formar esses telefones, começando com o número 2 e terminando com o número 8. Tudo bem? Deixa eu ficar aqui para que você consiga pausar o vídeo. Beleza, moçadinha? Então, ficamos por aí. Só lembrando você, não esquece lá de dar um likezinho pra gente, tá? Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.